Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar circuitos em série de resistores. O circuito a ser estudado no Laboratório Remoto Vizir será formado por três resistores em série, R1, R2 e R3, tendo como valores R1 220 ohms, R2 1000 ohms e R3 22.000 ohms. A associação série dos três resistores R1 mais R2 mais R3 será formada então por 220 ohms mais 1000 ohms mais 22.000 ohms, resultando em uma resistência total de 23,22 kΩ. Vou mostrar agora o Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o Laboratório Remoto Vizir, sobre circuito série de resistores. Faça o acesso ao laboratório remoto. A seguir, faça o login, então, na área de trabalho e, na sequência, clique em Circuitos 1. A seguir, iniciar experimento e você estará na área interna do laboratório remoto. Nesta aula de laboratório, faremos a implementação de um circuito série de resistores, formado por três resistores, sendo eles de 220 ohms, 1000 ohms e 22.000 ohms. Inicialmente no Vizir vamos fazer a seleção dos três resistores escolhidos, buscando então na área de componentes o resistor de 220 ohms, de 1000 ohms e de 22.000 ohms. A seguir, implementamos no laboratório remoto o circuito série. Aqui no experimento pede-se também que sejam medidos os valores individualmente para cada resistor, pois os mesmos possuem tolerância, ou seja, o valor de 220 ohms é o valor nominal, mas na prática este valor possui uma variação para cima e para baixo, dada a partir da tolerância do componente, que neste caso é de 5%. Então vamos, no laboratório remoto, posicionar os resistores nos circuitos, já fazendo a implementação série dos três resistores, mas agora vamos medir a resistência individualmente de cada um. Para isso, conectamos o multímetro na escala e na posição correta para medir resistência, em paralelo com cada resistor individualmente. Então percebam que estamos medindo apenas a resistência do resistor R1. Os outros dois resistores não estão influenciando na resistência medida neste momento. Ajustamos o multímetro para a escala de 2.000 ohms e medimos a resistência do primeiro resistor, encontrando 219 ohms para o resistor de 220 ohms. Este valor deve ser, então, registrado na tabela 1. A seguir, vamos medir a resistência do resistor de 1000 ohms. Vejam, então, que o multímetro está conectado em paralelo apenas com o resistor de 1000 ohms. Realizamos a medição, encontrando 986 ohms. Por fim, vamos medir a resistência apenas do resistor de 22.000 ohms. Agora devemos alterar a escala para 200 kΩ, realizando a medição, encontrando 21.500 ohms para o resistor de 22.000 ohms. Estes valores, então, devem ser registrados na tabela e, por fim, vamos fazer a medição da resistência total
do circuito. Para isso, conectamos então o multímetro em paralelo com o conjunto de resistores formado pelo circuito série do resistor de 220 ohms com o resistor de 1000 ohms e com o resistor de 22.000 ohms. Vejam que o multímetro está conectado nos terminais de início e de fim da associação série de resistores. Na escala de 200 kΩ, medimos então a resistência total, encontrando 22.700 ohms como sendo a resistência da associação série de 3 resistores, valor que deve ser então registrado na tabela, calculando-se também o erro percentual para as medições individuais e para a medição total de resistência da associação série de resistores. Então, neste experimento de laboratório, utilizando o laboratório remoto Visir, medimos a resistência de resistores e da associação série de 3 resistores. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.